Olá, aqui é Fábio Nasri, da AME São Paulo. O nosso curso, baseado no livro Obsessão e Suas Máscaras, vai iniciar-se no dia 5 de agosto. Mas antes disso, vocês terão um aperitivo do que será o curso, com uma aula resgatada, ministrada pela própria doutora Marlene Nobre sobre o curso, sobre o livro Obsessão e Suas Máscaras. Lembro que assistir o curso de posse do livro sempre é mais proveitoso. Neste aperitivo, antes do curso se iniciar, vocês vão travar contato com a própria doutora Marlene, para aqueles que não a conhecem. Irão entender como ela estrutura seu raciocínio, como ela demonstra seus argumentos, e vão entender por que, para nós, na AME São Paulo, a doutora Marlene é um ícone do paradigma médico espírita. Só lembrando, a doutora Marlene Nobre participou da fundação da AME São Paulo, fundou no Brasil a AME Internacional, participou da fundação das AMEs que nós temos ao longo do nosso país, são cerca de 70 hoje, e custeou do seu próprio bolso várias idas à Europa na divulgação do paradigma médico espírita. Para nós, ela é um grande exemplo. Vocês também irão perceber, ao longo deste curso, que as aulas, muitas vezes, terminarão de forma abrupta e serão continuadas, terminadas, finalizadas pelo Sr. Maeda, que estavam junto com a doutora Marlene durante o curso todo. Isto acontece porque, naquela época, nós ainda não tínhamos recursos tão bons quanto temos hoje para seguir até o fim das gravações, e muitas delas terminaram antes do fim do curso. Por isso que as aulas foram complementadas pelo Sr. Maeda. Não só a maior parte das aulas, mas isto pode acontecer. Eu espero que vocês gostem do curso e fiquem atentos, porque teremos mais novidades ainda este ano. Um forte abraço. Bem, quando eu estava na faculdade de medicina, uma vez conversando com Chico Xavier, nós falávamos sobre a questão da fé e da ciência. E principalmente havia em mim uma pequena semente para comentar a obra de André Luiz, porque em um colóquio com Valdo Vieira, nós ficávamos sabendo que o espírito André Luiz ansiava, esperava que os médicos ou as pessoas comentassem a obra dele. Nós estávamos em 1959 e naquela época ele já havia praticamente lançado as duas obras importantíssimas, Evolução em Dois Mundos e Mecanismos da Mediunidade, e concluiria mais tarde com E a Vida Continua, uma coleção de extraordinária importância para a humanidade, em especial para aqueles que se dedicam à saúde. E comentando com o Chico, ele me disse algo que eu anotei no meu caderninho, das conversas que a gente tinha, assim, mais tete a tete. Ele me disse: a fé abre uma picada, a ciência passa por cima e constrói uma estrada. Aquilo ficou realmente na minha cabeça, e mais tarde eu encontrei em Santo Agostinho algo que era absolutamente pertinente a tudo aquilo que Chico dizia. A fé procura, o intelecto encontra. Esse é um comentário de Santo Agostinho, que está em De Trinitate, no capítulo 15, II 2.3. E o santo, no caso, Santo Agostinho, havia comentado isso a partir de Isaías,
no capítulo 7, versículo 9, se não credes, não entendereis. Eu percebi desde então que nós precisaríamos levar a contribuição da psicografia de Chico, ou daquilo que nós denominamos fé, ou daquilo que denominamos revelação, para que a ciência pudesse aproveitar e, a partir dessa picada, desse pequeno caminho, ela construísse uma avenida ou uma estrada larga. Foi assim que nasceu o livro A Obsessão e Suas Máscaras. Encontrei no Evangelho de Jesus, em Lucas, no capítulo 4, versículos 33 a 35, que havia um homem possuído e que dizia constantemente ao Cristo: que temos nós contigo, Jesus de Nazaré? E Emmanuel comenta em Seara dos Médiuns que era uma obsessão direta, em que o Espírito conversava diretamente com Jesus. Em Marcos, no capítulo 5, nos versículos 2 a 13, nós vamos surpreender o gadareno manobrado por entidades cruéis e que Emmanuel detecta possessão e vampirismo, além da subjugação daquela inteligência, daquele espírito. Havia também o fato de ser um vampiro de suas forças físicas e espirituais. Em Mateus, no capítulo 9, versículos 32 a 33, vamos surpreender um homem mudo que estava sob o controle de um espírito. Com a atuação do Divino Mestre Jesus, nós vimos que esse homem volta a falar imediatamente quando o espírito é retirado. E Emmanuel nos diz que é uma obsessão complexa de corpo e alma. Vamos surpreender em João, no capítulo 13, versículo 2, que um espírito perverso colocou a ideia de negação do apostolado no sentimento de Judas e o que o levou a trair o Cristo. E essa obsessão é considerada por Emmanuel como uma obsessão indireta. E nós reputamos como uma das mais perversas obsessões, que não é, em geral, percebida pela pessoa diretamente. Ela se passa, sobretudo, dentro de um nível incognoscível para aquela pessoa. Mas, na verdade, as brechas existem, não houve vigilância e os espíritos tomam conta. Em Atos dos Apóstolos, no capítulo 8, versículos 5 a 7, nós vamos surpreender Filipe, seguidor do Cristo, um dos seus discípulos, pregando entre os samaritanos. E a sua palavra, né, a sua exortação, a sua palestra em torno dos ensinamentos de Jesus, levaram a cura de samaritanos, né, que eram coxos, paralíticos, e em torno de dezenas deles apresentando essa doença, e com a simples palavra de Filipe, eles se curaram e deixaram de ser aleijados. Emmanuel nos diz que é a obsessão coletiva, que são chamadas moléstias fantasmas, e que são reabilitadas a partir da desobsessão. Para nós entendermos a obsessão, é preciso partirmos para um estudo rápido do que seja mediunidade. Quais são os conceitos que nós temos de mediunidade? Aprendemos que médium é todo aquele que sente, em um grau qualquer, a influência dos espíritos. É importante o Livro dos Médiuns. É o maior tratado de paranormalidade do século XIX.
Nele nós vamos encontrar esta definição de Allan Kardec no capítulo 14. Mas nós temos também uma outra definição de Emmanuel, e que vamos encontrar em Mediunidade e Sintonia, um pequeno livro de grande alcance. Mediunidade é força mental, talento criativo da alma, capacidade de comunicação e de interpretação do espírito, ímã do próprio ser. Eu gostaria que se fixassem especialmente nessa expressão, capacidade de comunicação e de interpretação do espírito. Eu não pude elastecer muito no Obsessão e Suas Máscaras, que eu estou discutindo agora, mas eu o fiz neste último livro, Dom da Mediunidade, colocando essas definições de mediunidade e procurando discuti-las, para que a gente pudesse melhor entender esse fenômeno. Em André Luiz, nós vamos encontrar nos domínios da mediunidade uma outra definição muitíssimo importante, que, aliás, eu resgato também no livro O Dom da Mediunidade, para discutir as propriedades da mediunidade. A mediunidade é um dom inerente a todos os seres, como a faculdade de respirar. E cada criatura assimila as forças superiores ou inferiores com as quais sintoniza. Vocês ouviram o Sérgio falar a respeito daquela comunicação que nós não percebemos, mas que se dá espontaneamente entre nós e os desencarnados e os encarnados. Os nossos órgãos do sentido, eles não são suficientes para explicar esse tipo de ligação. Isso só se explica através da pineal, órgão, né, da mediunidade, então a glândula da vida mental. Na verdade, nós sintonizamos diversas áreas dos encarnados e encarnados, através desse fenômeno mediúnico que é inerente a todos nós. Mas não nos damos conta de que formamos um condomínio. Esse condomínio é constituído de espíritos do bem, de espíritos do mal. Espíritos que são nossos mentores e espíritos que formam conosco, pelo menos, né, alguém que ainda está inferiormente colocado e que está em busca de explicações. Então, a mediunidade é um dom inerente a todos os seres. E como se nós tivéssemos essa faculdade, como a faculdade de respirar que todos temos. E as forças superiores ou inferiores que sintonizam conosco vão depender dos nossos pensamentos. Kardec, os espíritos superiores e o próprio André Luiz nos dizem que a mediunidade depende da organização física. Com a aula anterior, vocês viram que depende da pineal. Portanto, depende, sim, da organização física. Não depende de adiantamento moral. Espíritos que estão já em certa hierarquia espiritual superior. Não. E a mediunidade, ela é democrática. Ela é espalhada entre todas as criaturas. Somente os médiuns ostensivos, o que são? O que quer dizer isso? Os médiuns que vêm com uma missão para trabalhar com a mediunidade, esses estão colocados nas mais diversas religiões, nos países diferentes, com cores diferentes, não importa, que faz parte da missão das criaturas encarnadas. Como não há uma certa evolução ainda, muitas vezes nós somos preparados no mundo espiritual
O nosso perispírito sofre uma determinada transformação para que a gente venha com a missão de ser médium ostensivo. E a boa notícia é que são milhares e milhares de médiuns que são preparados para descerem ao palco da Terra em missão. E a má notícia é que são raríssimos os que desencarnam, os que chegam do outro lado com a missão cumprida. Então, o perispírito, na verdade, é o princípio de todas as manifestações. Então, o que nós temos, na verdade, é a possibilidade de nos comunicarmos com os espíritos que formam os 20 bilhões de desencarnados, não estão, portanto, na Terra, e com os quais nós mantemos ligações de acordo com as nossas preferências. Essas ligações podem ser sentidas ou não. Então, vamos aos conceitos de obsessão. Segundo Allan Kardec, em O Livro dos Médiuns, no capítulo 23, obsessão é o domínio que alguns espíritos logram adquirir sobre certas pessoas. Então, alguém já nos perguntou num dos meus seminários se os espíritos superiores podem nos obsediar. Está visto que não, pela própria definição, porque se eles nos dominam, já significa que não são espíritos superiores. Porque quanto mais evoluído é um espírito, mais livre ele deixa as pessoas para que funcione na sua totalidade o livre-arbítrio. Então, obsessão, nós estamos falando de mediunidade torturada, almas desajustadas. E o Livro dos Médiuns nos diz, no capítulo 23, que a influência dos espíritos é de todos os instantes, e mesmo os que não creem neles estão sujeitos a sofrê-la. Então não basta a pessoa dizer, eu não creio mesmo, eu não creio em nada. Isso não refresca nada, não quer dizer nada. Porque a influência dos espíritos é de todas as horas, quer a pessoa acredite, quer não. E as preferências vão se dando através do nosso cartão de visitas. Qual é o nosso cartão de visitas? A nossa aura. Aquela fotosfera psíquica que todos nós temos e que diz respeito aos pensamentos que exaramos continuamente. Por elas, por estas auras, somos nós conhecidos. Então, independe se a pessoa acredita ou não. Isso não vai modificar em nada o tipo de conexão com o mundo espiritual. Por que é importante estudar o pensamento? Porque o pensamento é tão significativo na mediunidade quanto o leito é importante para o rio. Vocês já imaginaram se algo assim, o rio, ele vai atravessar vários sítios, várias regiões. Se ele não tiver o leito, significa que ele não tem bordas. E se ele não tem bordas, evidentemente ele vai se espalhar. E aí vem a inundação. Então, o pensamento é que dá a medida, as bordas para a mediunidade. Então, nós temos de estudar o pensamento, as suas propriedades, se quisermos saber mais sobre mediunidade e obsessão. O pensamento é um dos atributos do espírito, é energia viva, multiforme, inestancável.
vocês compreendem por que é inestancável. Alguém já tentou parar os pensamentos e conseguiu? Por um dado tempo, sim. Mas, quando menos espera, eles são corcéis ou cavalos a dispararem, né, pelo campo afora, porque nós não os controlamos. Então, é uma energia viva, multiforme, inestancável, que nasce da própria alma. O ser, nós, né, o ser assimila a força emanante do Criador e, transubstanciando-a, influencia na criação. Aqui nós voltamos ao conceito de matéria quintessenciada, porque a matéria quintessenciada é, na verdade, o fluido cósmico primitivo, é aquele que entra na formação de toda a matéria, seja conhecida ou desconhecida, e o pensamento é matéria. E essa matéria é desconhecida. Está aquém do hidrogênio, além do urânio, segundo André Luiz. Mas é matéria. Ainda não detectada pelos aparelhos comuns, mas vai, se Deus quiser, estar entre nós aparelhagem suficiente para detectar o pensamento. Não vai demorar muito. Então, o que nós fazemos? Assimilamos os princípios vitais de Deus, assimilamos o princípio cósmico universal e, transubstanciando através do nosso pensamento, nós influenciamos na criação. É importantíssimo saber disso, porque nós temos um alto poder co-criador, criados à imagem de Deus, imagem e semelhança de Deus, somos capazes de co-criar. Então, os pensamentos são constituídos de átomos mentais, em nova escala vibratória, aquém do hidrogênio, além do urânio. E algo importante ao qual já me referi ontem, o pensamento, ele é constituído de sentimento. Não existe pensamento exclusivamente racional. Não existe isso. É o sentimento que lhe dá forma, que lhe dá natureza. O sentimento, pois, é essencial quando se estuda o pensamento. As correntes de pensamento, elas nascem da profundeza do nosso ser, das emoções e desejos do espírito. E obedece a, segundo André Luiz, a lei dos quanta de energia, porque ele ora pode funcionar como ondas, ora ele pode funcionar como partículas. E nós já vamos vendo aí duas espécies de mediunidade. Aquela em que os pensamentos funcionam como ondas, que são as chamadas hipnóticas, ou as relações hipnóticas entre os seres, né? E as outras que funcionam como partículas, propriamente ditas, que são as mediunidades de incorporação, de psicografia e etc. Só que eu não vou entrar nesse terreno, né? Isso é terreno para a neurofisiologia da mediunidade. A consciência, então, emite ondas eletromagnéticas. Essas ondas eletromagnéticas são os nossos pensamentos. O Sérgio já disse aqui que essas ondas transportam informações, né? E é fácil porque o exemplo é comum. Você chama alguém pelo celular. As ondas do celular são eletromagnéticas, como as ondas do pensamento. Então, essas ondas carregam, transportam informações. E as informações são, sobretudo, auditivas. E você responde do outro lado, porque existe um aparelhinho decodificador no
Portável? Telemóvel. Falando em francês. Telemóvel. Então, no telemóvel, você tem um decodificador que é capaz de dizer para você que tipo de onda você está recebendo. Essas ondas são especialmente acústicas e você escuta no seu ouvido. Mas, como o Sérgio já falou, você observa também o estado mental em que a criatura está do outro lado, né? Não carrega só esse tipo de emoção. Então, ele tem uma velocidade que supera a da luz e, portanto, ele precisa ter um decodificador orgânico, no caso a pineal, porque é incrível. Nós produzimos pensamentos que não podemos receber. Porque esses pensamentos, eles têm uma velocidade que supera a luz. Quem é que decodifica para você perceber os seus próprios pensamentos? É a pineal. Ela decodifica. Porque ela pega esse transporte, né, de ondas e transforma no quê? Ela transforma em energia neuroquímica. E que aquela neuroquímica vai ser entendida pelo seu cérebro. A luz se propaga no vácuo. Então, a propagação das ondas eletromagnéticas se dá pelo vácuo. Nós somos todos estações transmissoras e receptoras de televisão. Infelizmente, não damos muita bola para isso. Mas todos nós somos capazes de influenciar na vida humana e receber a influência dos outros muito mais do que nós pensamos. Então, nós somos capazes de formar pensamentos, imagens, moldes e cocriar, como eu já disse para vocês. Emmanuel explica admiravelmente bem, e André Luiz também, André Luiz no primeiro capítulo de Evolução em Dois Mundos, e Emmanuel no extraordinário livro A Caminho da Luz. Ele nos diz o seguinte, que os grandes devas, os espíritos superiores, são os co-criadores de grandes coisas, como, por exemplo, as estrelas. Quem foi o co-criador da Terra? Jesus. A massa informe veio do Sol. Jesus tomou dessa massa informe que lhe foi oferecida pelos espíritos de alta hierarquia que comandam o sistema solar e que estão no Sol, e ele cocriou a Terra. Através do quê? Seu pensamento. Esse mesmo poder de Jesus, é preciso que a gente fique mesmo pasmado, nós temos. Mas utilizamos, infelizmente, para formar doenças no corpo, para determinar maldades no mundo à nossa volta. As nossas cocriações, elas são ainda em plano menor. E estamos influenciando na criação. Mas, felizmente, a lei de Deus é feita assim. As cocriações em plano menor e que são inferiores, na maioria de nós, terráqueos, por exemplo, elas se mantêm ao nosso lado, mas elas não são eternas. À medida que o tempo vai passando, as encarnações vão se sucedendo, nós conseguimos retirar de nós as cocriações sujas, as cocriações inferiores, que nós chamamos de maldades, mas que é a ignorância do bem, segundo os espíritos superiores. Então, a partir do momento que aprendemos a cocriar, mesmo que seja em plano menor, mas no bem, e isto é mantido para nós para sempre. Então, o que é bem é eterno, o que é mal é temporário. Então,
Eis aqui uma definição de André Luiz que eu gosto muito. A ideia é um ser organizado por nosso espírito, a que o pensamento dá forma e ao qual a vontade imprime movimento e direção. Veja a importância da ideia. Como ela modifica a nossa vida. Então, nós podemos imaginar o mundo que teremos no momento que as ideias forem para o bem, para o amor, para a construção espiritual. Teremos um novo mundo, sem dúvida nenhuma, dentro de um novo paradigma. Então, o pensamento tem uma propriedade entre muitas, mas eu vou me ater a esta, a indução mental. São energias que atraem energias da mesma natureza. Então, o pensamento, ele tem por natureza a possibilidade de induzir, a indução mental. Então, o que significa isso? Você tem a capacidade natural de induzir a mente do outro. A sua ideia ser reproduzida na cabeça do outro. E é essa propriedade de indução mental que determina a mediunidade, a comunicação entre os seres. Já ouviram falar em física quântica, em entrelaçamento? Essa é uma propriedade do pensamento. Nós formamos uma teia da vida, e estamos influenciando pelo pensamento bilhões de criaturas, e somos por eles influenciados. E a sintonia permite, então, a reprodução de uma onda mental em outra. Então, quando nós entramos na mesma faixa vibratória, nós recebemos a onda mental do outro e também podemos transmitir. Diz-nos André Luiz que estamos ligados em espírito com todos os encarnados ou desencarnados que pensam como pensamos. Você quer saber quais são as suas companhias? Você deseja saber? Faz um inquérito do que você pensa. Desde que você põe o pé para fora da cama, até que você vai dormir. Que a gente pensa assim, agora eu vou dormir, então agora eu vou fazer as minhas grandes conexões. Não, você já fez. Então, o teu dia a dia, o teu hora a hora é importantíssimo para a tua noite. E é importantíssimo para você saber com que espíritos você está lidando. Então, nós estamos ligados em espírito com todos os encarnados ou desencarnados que pensam como pensamos. Se somos médicos e temos a nossa faina diária de atender aos pacientes, como cirurgiões, como clínicos, etc., nós teremos a companhia de outros colegas que sintonizem conosco. Se é um enfermeiro, uma enfermeira, a mesma coisa. Ou alguém que goste da luta no campo, da vida no campo, vai ter companheiros que gostem também da parte agrícola e que estarão conosco. É natural. A ligação é essa e assim por diante. Mas se gostarmos, infelizmente, da drogadição ou álcool, outra dependência, ou se gostarmos de outros assuntos menos felizes, nós teremos as companhias correlatas. Ninguém foge disso. Então, os espíritos nos dizem que o fator espacial não conta para os pensamentos e para a interdependência. Então, aqui eu teria que falar no Teorema de Bell, mas apenas para dizer o seguinte, que esse entrelaçamento entre os pensamentos se dá fora de tempo e fora de espaço. Você pode ter um amigo situado na Conchichina, não importa, longe. Você estará unido
a esse amigo em pensamento, por incrível que pareça. Então, nós vivemos em condomínio, segundo a questão 459 de O Livro dos Espíritos, quando Allan Kardec pergunta afinal de contas, se os espíritos influem na nossa vida. E eles respondem: muito mais do que imaginais, de comum são eles que vos dirigem. Por quê? É lógico, dize-me o que pensas e dir-te-ei com quem andas. E o que é que predomínio eles têm na nossa vida. Formamos, então, a teia da vida, né? No circuito mediúnico é importante pensar que existe um conjunto de estruturas orgânicas e espirituais por onde circula uma corrente mental, que a sintonia psíquica entre o emissor, que é o espírito, e o receptor, que é o médium, vai se dar através da adesão da vontade do médium. O gerador é a glândula pineal. A onda magnética transporta informações, que são os pensamentos do espírito, e a pineal se incumbe de converter a onda magnética em estímulo neuroquímico. E a partir desse estímulo neuroquímico, ela vai influenciar o lobo occipital, nós vamos ver o espírito. Ela vai influenciar o temporal, nós vamos escrever, nós vamos falar, etc. Então, essa onda magnética, ela vai direto para a pineal, que converte em estímulo neuroquímico. Eu não vou entrar em muitos detalhes, porque isso é mais neurofisiologia da mediunidade. Então, a obsessão, nós vamos ver a classificação propriamente dita. A Edith Fiore, que é uma psicóloga dos Estados Unidos, que sempre se preocupou com a questão da mediunidade, ela chama tudo possessão. Para nós espíritas há uma distinção entre obsessão simples, né? Obsessão por subjugação, que é aquela chamada possessão, e aquela obsessão que diz respeito a uma fascinação. Então, nós fazemos essas três distinções. A Edith Fiore, estudando a obsessão, ela diz que, muitas vezes, a pessoa convida os espíritos a entrar, a ter relação com eles, embora não percebam, seja no nível inconsciente. E que a pessoa não tem consciência disso, né? Mas há pessoas que estão na companhia de outros e não têm consciência. Num e no outro caso, o que acontece é uma coisa só: a gente permite a entrada dos espíritos. Qual é a classificação espírita? Kardec nos diz, em A Gênese, no capítulo 14, que a obsessão apresenta caracteres muito diferentes, que vão desde a simples influência moral, sem perceptíveis sinais exteriores, até a perturbação completa do organismo e das faculdades mentais. Eu sempre digo que essa definição de Kardec deveria estar no preâmbulo da coleção André Luiz, porque foi com o André Luiz que houve a dissecação deste conceito. Ele nos mostrou tudo isto que Kardec fala numa simples frase. E vão desde a simples influência moral até a perturbação completa do organismo. Então, segundo André Luiz, nós podemos ter duas grandes classificações iniciais. As obsessões de natureza anímica são aquelas causadas por um espírito encarnado. Aí nós podemos nos perguntar,
Mas um espírito encarnado é obsessor do outro encarnado? O encarnado pode obsediar o outro? Tem assim, ó. É muita gente. E às vezes passa uma existência inteira e não detecta o problema. Mas tem muita coisa. Então, o agente causal é um espírito encarnado. E tem as obsessões de natureza espirítica propriamente dita, cujo agente causal é o desencarnado. Esse é o mais conhecido, né? Todos nós sabemos. Ai, que espírito é? Da onde vem? De que plagas está? Da onde vem? Etc. Então, achamos que é sempre do mundo espiritual. Mas, às vezes, está bem junto de nós e se chama... Não vou dar nome. Então, o agente sendo desencarnado, ele pode ser de efeitos inteligentes e de efeitos físicos. E o de natureza anímica também. Então, na obsessão anímica de efeito inteligente, nós temos a obsessão telepática. São os antagonismos em família que nós temos em Obreiros da Vida Eterna, no capítulo 2. Você chega numa casa, tudo limpinho, arrumadinho, as pessoas aparentemente bem, e aí você não se sente bem. E você se sente assim desconfortável. Não sabe bem por quê. Mas ali está havendo uma guerra surda de pensamentos desencontrados, em que os membros da família não se entendem. Então, quando eu era muito pequena, e lá se vai muito tempo, a minha mãe ouvia novela no rádio. E de vez em quando aparecia lá uma notícia. Um astro de Hollywood, ele se divorciou da mulher. E a causa alegada foi crueldade mental. E aquilo me marcou. Crueldade mental. Será isso? E eu perguntava para minha mãe, e a minha mãe, coitada, dizia assim, sei lá, mas deve ser briga, qualquer coisa assim. Mas eu fiquei encafifada. Vou perguntar que nem o Sérgio, esse termo existe aqui? Encafifar-se? Eu fiquei com aquilo. Mal sabia eu que somente para o estudo da obsessão eu queria compreender o que é crueldade mental. São essas disputas, essas lutas, pensamento a pensamento, verdadeiras guerras em família. Isso é crueldade mental. Então, o caso Jovina Nésia está aí nos domínios da mediunidade. Eu vou contar rapidamente. O Jovino, casado com a Nésia, estava tendo um caso com uma senhora, um caso extraconjugal. A Nésia estava desesperada, a esposa, porque ele gastava o que não podia, a casa estava hipotecada, não tinham nem dinheiro para ressarcir as dívidas. Eles tinham 3 filhinhas, 3 mocinhas. E eles estavam jantando, e as 3 meninas com a mãe mantinham um diálogo regular, muito bom, de muita camaradagem. Mas o Jovino estava distante. Era um jantar em família, comum, mas ele estava recebendo a imagem de uma mulher que vinha diretamente, como se fosse um farol piscando intermitentemente, com aquela imagem de mulher sobre a sua fronte. E ele estava alheio, completamente alheio à conversa familiar, terminou o jantar, escarrapachou-se na poltrona, leu as notícias do dia, engravatou-se todo, vestiu-se e saiu batendo a porta e dizendo que tinha negócios a resolver.
E a mulher, a Nésia, estava tão desesperada porque sabia que ele iria se encontrar com esta senhora. E ela começou a fazer esses pensamentos em torno desta senhora, da imagem desta senhora, e iniciou uma verdadeira guerra mental com este espírito encarnado, esta senhora. Quando André Luiz, Emmanuel e Aulus estavam presenciando a cena, viram que praticamente se materializou aquela senhora que ela estava pensando e que de fato era a companheira extraconjugal, e começaram a estabelecer um diálogo muito difícil entre elas. E aquilo deixou-a semi-morta, desesperada. Nésia estava a pique de sossobrar, ela não tinha condições mentais para continuar. Mais tarde, os mentores a levaram para um clube noturno, enquanto ela dormia, né, sob efeito do sono, eles a levaram para ver o marido realmente dançando com essa senhora num clube noturno. Mas eles disseram que ela deveria perdoá-los, porque eram crianças que não sabiam o que faziam. E que enquanto ela continuasse com essa guerra mental, ela iria ter desperdícios enormes do ponto de vista de fluido vital e que adoeceria gravemente. Eu pensei que isso não fosse tão comum, mas no grupo espírita Caiba Schutel, né, ao qual nós nos filiamos, nós já pegamos 3 casos que são idênticos. E as mulheres estão passando muito mal do ponto de vista, inclusive, de saúde. Então, essa obsessão é chamada obsessão telepática. Existe a auto-obsessão, um acúmulo de formas, pensamentos negativas na aura da pessoa, pelos seus atos. Por exemplo, um investigador de polícia que abusou do poder, mandava surrar os presos, e quando chegou na terceira idade, ele estava confuso, os seus pensamentos não fluíam naturalmente, e ele foi procurar um médium a pagamento. Infelizmente, no Brasil, isso é comum. Graças a Deus, por aqui não, né? Então, esse investigador de polícia queria uma explicação para o seu caso. E Gúbio, que era o instrutor de André Luiz em libertação, disse o seguinte: olha, ele não vai encontrar a explicação que ele precisa aqui, porque esse médium não está a serviço da reforma íntima e nem de orientar perfeitamente as pessoas que aqui vêm. Mas ele precisaria modificar os seus pensamentos, agir no bem, porque aquela atitude de surrar os presos sem motivo algum, né, havia voltado para ele mesmo, circulava na aura dele, e o que é pior, esses pensamentos eram acrescidos do desespero dos presos que passaram a odiá-lo. Então, isso pode ser aplicado a qualquer um de nós, na auto-obsessão. Dependendo do tipo de pensamentos, de ações nossas, nós podemos, infelizmente, né, ter a nossa aura invadida por nossas próprias imperfeições. O escritor que André Luiz entrevistou nas regiões profundas, nem umbral era. Melhor a gente não falar muito, né? Estava bem para baixo da terra. E ele, então, havia escrito um livro, e esse livro tinha causado muitos danos à juventude, do ponto de vista mental. E ele recebia na aura, essas influências que ele havia criado, tanto assim que, enquanto ele era entrevistado por André Luiz, um dos personagens do seu livro avançou na direção dele, tentando estrangulá-lo. É o caso das ideias
criadas por nós mesmos. Se nós queremos saber as ideias criadas por nós mesmos, não temos assim, né, não temos ideia do campo mental, quem tiver computador e internet em casa, fica sabendo o que é criação mental. O computador, ele está cheio desta onda mental do mundo inteiro. E lidar com ele significa saber lidar com as nossas próprias emoções, para não embarcarmos em qualquer barca rachada. Então, na obsessão anímica, existem ainda os que persistência da personalidade anterior. Nós trazemos de outras vidas a fixação mental em uma dada existência e vamos encontrar um caso na senhora assassinada, que está aí nos domínios da mediunidade no capítulo 22, em que ela começa a dar uma comunicação como se fosse um espírito estivesse incorporado nela. Mas Aulus explica que não é, que é a personalidade anterior dessa senhora que está falando. Então é a persistência da personalidade anterior, que todos conhecemos como sendo um quadro anímico, nós mesmos dando uma comunicação por incorporação. E a pessoa não se dava conta de que era ela mesma, porque, na verdade, aquilo era inconsciente, vinha do seu inconsciente essa personalidade. Outra questão da obsessão anímica é a parceria na adicção. Estudei o caso Cláudio Nogueira, que ele tinha parceiros no abuso do álcool. Por que a gente não considera isso como um caso de obsessão espirítica? Por quê? Porque ele, Cláudio, não foi submetido a nada, ele mesmo abriu campo para os companheiros. Então, isso é visto como uma obsessão anímica e pode ser visto em Sexo e Destino, no capítulo 6 e capítulo 8, e nos Domínios da Mediunidade, no capítulo 15, e no Mundo Maior, no capítulo 14. Vamos às obsessões espiríticas de efeitos inteligentes. Temos, por exemplo, a ação maléfica ou perturbadora de espíritos desencarnados. Eis aqui o vampirismo com simbiose e parasitose. Em geral, nós não nos damos conta de que estamos sendo vampirizados. Nós estamos em simbiose. Foi aquilo que o Sérgio falou. Determinadas comunicações se dão no nível de tálamo, hipotálamo, de encéfalo, e você não percebe no seu consciente. E estabelecem-se uniões negativas, com propósitos negativos de parte a parte. Esse vampirismo se dá entre espíritos desencarnados que partilham a existência dos encarnados, absorvendo-lhes, né, parcialmente a vitalidade. O exemplo é Esther e seus familiares, que estão sendo vampirizados à mesa de refeições. Nós temos também o caso Desidério Elisa, E a Vida Continua, no capítulo 19, em que se trata de vampirismo sexual, em que o desencarnado tem relações sexuais com o encarnado. Também temos simbioses e neuroses. Não apenas favorecem o furto psíquico, mas ocasionam também doenças nervosas complexas. O caso Américo, por exemplo, nos Domínios da Mediunidade, no capítulo 24, ele tem perturbações histéricas. E nessas perturbações histéricas, em geral, existem espíritos associados. Quaisquer casos de transtornos
mentais, de transtornos neuróticos, tem que procurar, porque existe uma causa também espirítica. No caso Libório, o problema das fobias. E nós sabemos que as fobias são transtornos neuróticos, muitas vezes graves. E hoje em dia, nós sabemos o quanto é difícil, né? A síndrome do pânico. Nós vamos ter que procurar na base, porque existem espíritos ligados. Por exemplo, o da senhora parricida, que matou o próprio pai, quando ela estava para receber o pai, inclusive por uma necessidade de pagar o seu débito, ela praticou o aborto. E a partir daí ela agravou as suas crises histéricas. No vampirismo com patologias orgânicas, na parasitose mental. Pelo ímã do pensamento doentio e descontrolado, o homem provoca sobre si a contaminação fluídica de espíritos em desequilíbrio. O caso da jovem clorótica de libertação, no capítulo 11, em que o espírito controla os centros da fala e do equilíbrio, e o médico não encontrava a causa da doença. No caso Odila Zulmira, em que os centros metabólicos, e o caso está entre a terra e o céu, eles são controlados pelo espírito obsessor. Nos casos de vampirismo em enfermaria hospitalar, Obreiros da Vida Eterna, no capítulo 23, por isso que eu acho que as associações médico-espíritas deveriam fazer uma campanha para termos médiuns passistas nos hospitais, a oferecer socorro a quem necessitar, porque, como disse Tiago, orai pelos enfermos. Nós precisamos realmente de termos grupos de trabalho, de passe nos hospitais, para favorecer os doentes, porque quando a nossa resistência espiritual baixa, quando a nossa aura está enfraquecida, nós temos mais facilidades de sermos obsediados. O vampirismo com patologias orgânicas, por exemplo, o caso Pedro Camilo, com doença cerebral grave, né? Com descontrole muito grave do cérebro. Este caso vale a pena a gente se deter. O Pedro, na juventude, matou o Camilo. E ninguém ficou sabendo, a polícia não conseguiu decifrar o caso. Ele lançou mão de uma quantia de dinheiro que havia no cofre, fez os funerais de Camilo, fez toda a reverência à família e mudou-se para uma grande capital brasileira e triplicou a fortuna. Só que durante 20 anos ele sofreu perseguição de Camilo, que queria realmente matá-lo e não o perdoava. Ele está num grande hospital de São Paulo, quando no dia seguinte, provavelmente seria sua desencarnação física, tal o estado neurológico em que ele se encontrava. Mas por interferência da sua mulher e dos seus filhos, que oravam muito por ele, tinha o culto do evangelho no lar, que pediam a Deus pela saúde do pai. Ele tinha 5 filhinhos, e a mulher era uma santa mulher, muito dedicada à espiritualidade. Então, veio um anjo do Senhor, chamado Cipriana, da equipe de Maria Santíssima, e foi ter com esses dois no hospital. E o Pedro foi fácil, porque ele pediu perdão, ele não sabia, ele era jovem, foi num impulso que ele havia matado e assim por diante. Mas o Camilo não queria ceder. E ela demorou bastante para falar paulatinamente ao seu coração, pedir que ele perdoasse, que ele deixasse, que a vida seguiria seu curso.
e realmente as suas palavras são belíssimas, e elas estão impregnadas de muito amor, e ela consegue, afinal de contas, convencer Camilo a perdoar. Quando ela consegue, Camilo é recolhido por uma equipe de espíritos superiores que o levam para a reencarnação. E o Pedro, que deveria morrer no dia seguinte, segundo os cálculos de André Luiz, no dia seguinte ele sai lépido, fagueiro, cheio de vida, junto com a esposa e os 5 filhinhos, para ir viver uma vida sossegada no seu lar. Vemos aí que a interferência dos espíritos é muito grande na nossa vida. O caso Margarida, todos os centros metabólicos de depressão arterial estão controlados por uma falange de 60 espíritos inferiores. Realmente um caso muito grave, mas finalmente pela interferência, de espíritos superiores, como Matilde, ela consegue se libertar também. E o caso de Pedro, um outro Pedro, que tem uma epilepsia, e essa epilepsia está diretamente ligada ao problema obsessivo e está nos domínios da mediunidade, o capítulo 9. Um outro assunto importante de obsessão é a sintonia ou hipnose, em que a ligação se dá por ondas e não por partículas. Então existe uma verdadeira fascinação, que o circuito mediúnico é por ondas. Foi o circuito mediúnico que levou Judas a errar, a trair Jesus. E, portanto, eu considero essa a pior de todas as obsessões. Muitas vezes nós não nos damos conta, mas os espíritos tomam para si toda a fonte de pensamentos da criatura e ela não consegue distinguir mais o que é dela e o que é deles. Existe um caso de xenoglossia contado nos domínios da mediunidade, no capítulo 23, em que a pessoa cai no chão e começa a colear, feito uma cobra, e começa a falar num dialeto da Toscana, que ela havia vivido no século X. Para vir à tona os arquivos do passado, nós precisamos de ter um certo grau de dissociação das funções anímicas, que não vai dar tempo para explicar. A obsessão oculta, por exemplo, o caso de um jornalista irresponsável que está fazendo uma reportagem e ele está sendo acionado por um espírito atrasado, um espírito inferior, e que deseja colocar uma jovem no centro de um assassinato para feri-la e magoá-la, quando a moça nada teve a ver com o incidente. E a obsessão que pode se dar durante o sono. Os médiuns invigilantes são levados muitas vezes para regiões do espaço em que os espíritos atrasados começam a ditar normas e a infernizar a vida desses médiuns sem que eles se percebam de que se trata de obsessão. Na obsessão coletiva, eu já me referi no caso de Filipe, que curou inúmeros samaritanos, coxos, paralíticos. Então, são os poltergeists, que podem ser anímicas e espiríticas, e as manifestações ruidosas e persistentes, como eu disse, pela combustão espontânea. Qual seria a profilaxia? Nós não temos muito tempo, diria apenas que a prece, a meditação, a fluidoterapia, os passes, a água energizada, as reuniões de desobsessão e principalmente a renovação moral daquele que está obsediado, pelo estudo construtivo e pelo esforço que ele faz em domar as suas más inclinações. Mas existe algo que é fundamental, é o exercício constante do bem. Isto precisa ser levado a sério.
né? Aqui para dizer, né, o que é a água, por que a água é importante. Nós temos aqui um trabalho realizado durante 8 anos pelo Dr. Masaru Emoto, um físico, mostrando que quando os pensamentos são bons, a água se cristaliza, formando esses verdadeiros cristais que vocês estão vendo. Ele coletou águas em que as pessoas diziam muito obrigada, outras em que eles lembravam Madre Teresa, outros que eles falavam no amor. A água mantinha-se pura e com cristalizações lindas, como essa que vocês estão vendo. Como não poderia deixar de ser, quando fala em amor, a elevação se dá, né? Assim como quando ele coletou a água em que a pessoa dizia, eu vou te matar, não se formaram os cristais. A obra do Dr. Masaru Emoto está em 2 volumes, Messages from Water, que eu recomendo a todos, porque é interessantíssimo o estudo dele. As reuniões de desobsessão, tem o grupo, a estatística do grupo Meimei, da qual participou o Chico, né? O autor dessa estatística é Emmanuel, em que ele fala que houve 206 sessões práticas em 4 anos, 1.541 comunicações de espíritos sofredores, 1.452 entidades e 89 reincidências, 288 ligados ao pretérito próximo ou remoto dos integrantes, 961 necessitados de assistência moral e 203 recém-desencarnados. Quanto ao tipo, casos de licantropia, com mudança do perispírito para a forma animal, 474 casos de alienação mental, 203 casos de choque por desencarnação, 19 suicidas, 64 perseguidores da doutrina espírita e um caso de animismo com 644 perturbações diversas. E o resultado? Qual foi o aproveitamento das sessões? 79 irmãos perfeitamente reajustados, 308 esclarecidos e melhorados, 356 aproveitamentos, o aproveitamento foi reduzido, 719 temporariamente impassíveis e indiferentes. A minha pergunta é a seguinte: a sessão de desobsessão funcionou ou não? Somem 79, 308, 356. Vai dar o quê? Metade dos comunicantes melhoraram. Valeu ou não valeu? Daí a necessidade da desobsessão. Segundo Bezerra de Menezes, a renovação moral é importantíssima. Devemos procurar elevar os sentimentos do obsidiado, incutindo-lhe na alma a paciência, a resignação, o perdão para o seu perseguidor e o desejo humilde de obtê-lo, se em outra existência foi ele o ofensor. Está no seu livro A Loucura sob Novo Prisma. Chico Xavier foi visitado por uma senhora que disse assim: Chico, me livra desse encosto. Quem é que sabe o que é encosto e quem não sabe? Encosto é quando a pessoa sente que tem um espírito acompanhando, em geral um espírito que lhe causa transtornos. E o Chico respondeu: uai, gente, para que livrar, tirar o espírito? Vamos evangelizar-nos todos. De tudo que falei, se vocês gravarem isso, tá ótimo. Por quê? Para que tirar o espírito? Nós temos que evoluir todos juntos. E para evoluir todos juntos, temos que perdoar-nos mutuamente. Por isso que a
profilaxia da obsessão e é Gubbio quem nos fala, nunca te esqueças de que o amor vence o ódio e de que o bem aniquila todo o mal. Muito obrigada.